tudo bem? Hoje é um dia de festa. Isso, festa. Você gosta de festa, não gosta? Então, hoje é um dia de nós comemorarmos. Para nós não comemoramos o Halloween, né? Porque não é para o servo do Senhor. Mas nós temos muitos motivos para nessa data de 31 de outubro comemorarmos. Então vamos lá para algumas dessas datas importantes? No nosso Brasil, hoje é comemorado o dia do evangélico, por lei. Então hoje é o nosso dia, o dia de todo aquele que está firme no Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje é o dia do evangélico, parabéns para nós! Quem é da PIB de Travessão de Campos, hoje é o nosso aniversário também. Completamos 55 anos de organizada. Então, criança, agradeça a Deus por você pertencer à PIB de Travessão, estar ali aprendendo a palavra do Senhor. Parabéns para nós! E hoje também, crianças, nós comemoramos, nós lembramos da Reforma Protestante. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Vamos então recordar? Então, no dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. O que é reforma, crianças? Por exemplo, quando a sua casa está precisando de alguns reparos, de uma reforma, então a casa já está pronta, mas é preciso mexer em algumas coisas para ficar melhor, para ficar boa, direitinho, organizada. Então, a reforma é mexer naquilo que está pronto, mas que está defeituoso, que está com danos, né? E protestante, o que é protestar? Protestar é você ir contra alguma coisa que está errado, né? Então você vai protestar, você vai dizer não, você vai ser contra aquilo. Então a reforma protestante, nós recordamos muitas mudanças a partir do dia 31 de outubro de 1500, alguma coisa, aconteceu a Reforma Protestante. Mas como que foi isso? Bom, um homem chamado Martinho Lutero, ele vivia na Alemanha e ele era um homem que procurava temer a Deus. E ele era um estudioso, ele estudava, ele gostava de estudar. E Martinho Lutero estava fazendo faculdade de Direito, então ele queria ser um advogado para defender o povo, para ajudar o povo. Mas um dia Lutero estava, no caminho e de repente começou uma tempestade muito violenta, com raios, chuva, trovões. E Lutero ficou com muito medo de morrer. Aí ele olhou para o céu e disse assim: salva-me e serei um monge. Salva-me e eu vou ser um padre, um monge, um padre. E ele foi salvo naquela noite, naquele dia. E aí, o que aconteceu? Ele cumpriu a sua promessa. Ele deixou a faculdade de Direito para ser um monge, foi para a igreja e ali ele ficou na igreja para se tornar um monge. Mas, crianças, naquela época, a igreja estava muito mudada, precisando de reformas mesmo. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e quando ele voltou para o céu, ele falou: vão e ensine a palavra, ensine o amor de Deus, ensine sobre Deus para todas as pessoas. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas foram criando algumas coisas, inventando algumas coisas, dizendo que estavam na Bíblia. E não estava na Bíblia. Então são ensinos errados. E lá na Alemanha, nessa época onde Lutero estava ali na igreja, aprendendo,
naquela época o povo não podia ter a palavra de Deus em suas mãos, eles não poderiam ter, porque a igreja ensinava que só a igreja podia ter a Bíblia, só a igreja podia ter a palavra de Deus, porque só eles entendiam e poderiam explicar para o povo, que o povo não teria entendimento para compreender a palavra de Deus. E aí era ensinada a palavra de Deus em uma língua que o povo não sabia, que o povo não entendia. E então era ensinado muitas coisas que não estavam na Bíblia, que não estavam na palavra de Deus. Então, os líderes ensinavam crianças que você poderia ter um bom comportamento e isso poderia garantir um lugar no céu, pelo bom comportamento. E também eles vendiam, crianças, pedacinho do céu. Olha que coisa! Então eles davam um documento assim, ó, aqui está garantido, você paga, está garantido um pedacinho no céu. Isso está na Bíblia? Não. E eles ensinavam também que a pessoa não podia ir direto a Deus em oração, em busca, tinha que pedir perdão pelos seus pecados a uma outra pessoa e essa pessoa pediria perdão pelos pecados. Então, ensinavam que a pessoa não podia ir direto a Deus, confessar os seus erros, ensinavam que a Bíblia era muito difícil de ser entendida, que só eles da igreja poderiam entender. Ensinavam que tinha que ter um bom comportamento, que tinha que fazer boas obras para garantir o céu. Vendiam, pedacinhos do céu. Então, coisas, crianças, e muitas outras coisas, não é só isso não, muitas outras coisas que eram ensinadas, mas que não estavam na Bíblia. E Martinho Lutero, quando ele foi para a igreja para se tornar um monge, como ele havia prometido, ele começou a perceber que muitas coisas não estavam na Bíblia, porque lá ele pôde ter a Bíblia em suas mãos. E aí, como ele era estudioso, ele começou a ler a Bíblia, começou a ler e ele começou a perceber que muitas coisas que eram ensinadas na igreja não estavam na Bíblia. Então, que precisaria de uma reforma, de uma mudança. Mas aí ele foi até os seus líderes e conversou, mas eles não aceitaram. Não, você não está certo, não, nós estamos certos. E um dia, lendo a palavra de Deus, Martinho Lutero leu um versículo assim: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E isso abriu os seus olhos espirituais, ele pôde entender tudo aquilo que Deus queria para ele pôde entender o amor de Deus por ele, o plano de salvação pela vida dele, e ele pôde entender a palavra de Deus. E aí, ele quis mesmo falar isso para todo mundo, falar do amor de Deus, ensinar. E ele começou a conversar com a liderança, mas eles não aceitaram. E um dia, Martinho Lutero estava tão cansado de ver coisas erradas acontecendo, que ele preparou 95 teses, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, baseados na palavra de Deus, na Bíblia, e foi lá na porta da igreja, que ficava no castelo, e pregou na porta da igreja as 95 teses. E como resumo dessas 95 teses, tem 5 pilares, 5 bases. E agora eu vou falar essas 5 bases para vocês. E uma delas é: glória somente a Deus. Então Lutero falou assim: glória somente a Deus. Nenhum homem deve ser glorificado, deve ser adorado aqui na terra. Só Deus merece o nosso louvor, a nossa glória. Então ele entendeu isso e realmente, crianças, só Deus merece
a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é o único. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele que nos criou, Ele que nos sustenta, Ele tem um amor muito grande por nós, que apesar de sermos pecadores, Ele nos ama. Então, glória somente a Deus. E Martim Lutero entendeu também que fé somente em Deus, o justo viverá da fé. Precisamos crer, precisamos ter fé em Deus, precisamos acreditar em tudo que está na sua palavra, precisamos acreditar no plano de salvação de Deus por nós. Então, fé é um dos pilares também que Martinho Lutero deixou ali. Glórias a Deus e fé em Deus. E também ele falou somente Cristo, somente glórias a Deus, somente a fé, somente Cristo. Somente Cristo pode salvar, porque Ele foi o único perfeito que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então só Cristo pode nos salvar, só Cristo, não tem outro caminho, só Cristo nos leva até Deus. Nenhum outro homem pode nos levar até Deus. O bom comportamento não nos leva até Deus. Somente Cristo nos leva até Deus. E Cristo, Ele nos oferece a salvação. Então Lutero falou assim, somente a graça. Então a salvação que Cristo nos oferece, Ele morreu na cruz para nos oferecer a salvação, é pela graça, não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, ninguém conseguiria salvação, mas é por graça. E sabe o que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos oferece a salvação de graça, pela graça. Não foi de graça não, porque custou o precioso sangue de Jesus na cruz, mas para nós somente a graça, pela graça de Deus que nós podemos chegar até o Pai. Então graça, somente a graça. E a salvação é oferecida, mas se você aceitar, sim, se você aceitar, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, reconhecer que Jesus quer te salvar, que Jesus quer ser o seu Salvador, com certeza Ele vai te salvar pela graça, favor imerecido. Então nós podemos chegar até Deus sim, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através da sua graça, o favor imerecido que nós não merecemos. E também Martinho Lutero falou, somente as Escrituras. Então a palavra de Deus é a nossa base. Nós não podemos ensinar nada que está fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é a nossa regra, é o nosso manual. E todas as pessoas que ensinam os seus ensinamentos que estão fora da palavra de Deus vão ter que prestar contas a Deus pelos seus ensinamentos. Então, crianças, nós precisamos aprender a palavra, ter a palavra no nosso coração, para que quando for ensinado alguma coisa contrária à palavra, você saiba falar assim, não, isso aí não é verdade, não. Então, naquela época, eu estava ensinando ensinos falsos para as pessoas, né? E Martinho Lutero, ele foi condenado, ele foi julgado, só que com a ajuda de amigos ele conseguiu fugir, ficou isolado por um bom tempo em um lugar, e lá, criança, sabe o que ele fez? Começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo, porque a igreja na época ensinava a Bíblia em outra língua e as pessoas não entendiam. Mas o Martinho Lutero começou a traduzir
o Novo Testamento para a língua do povo, e o povo começou a ter a palavra de Deus em suas mãos, e os olhos espirituais puderam ser abertos. Então foi uma revolução naquela época, mudou muita coisa daquele dia em diante, porque Martim Lutero teve coragem de protestar, de ir contra tudo aquilo que estava errado na igreja, porque o Evangelho é o Evangelho de Jesus, é nobre, é puro, é santo, não pode ser mudado, não pode ser deturpado, não. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser ensinada como está na Bíblia. E você pode entender a palavra de Deus, pode entender a Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e começar a ler. Você pode ir direto a Deus através de Jesus Cristo, falar com Ele, conversar com Ele. Ele quer ser o seu amigo, quer ser o seu Salvador. Então, criança, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a nossa regra. Então, Martinho Lutero foi um homem muito importante, usado por Deus para mudar tudo aquilo que estava errado na igreja na época. Hoje em dia ainda tem muita coisa errada sendo ensinado, mas nós precisamos estar espertos e saber a verdade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então não é um livro qualquer, é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É útil para ensinar a verdade. Então a verdade está na palavra de Deus. Ela pode condenar o erro. Então, quando você está errado, você lê a palavra, você entende que você está errado, precisa pedir perdão. Ela pode condenar o erro. Ela pode corrigir as falhas. Ela nos ensina a viver de forma correta, corrigindo as nossas falhas, nossos erros. E a palavra de Deus pode nos ensinar a maneira certa de viver. Então, a maneira certa de viver está na palavra de Deus. Então, que você possa desejar guardar a palavra de Deus no seu coração, mas não somente guardá-la no coração e viver a palavra de Deus como ela é, pura, santa, perfeita, né? Nós não precisamos de outros ensinamentos que estão fora da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Parabéns então para nós, hoje 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero foi usado por Deus para mudar muitas coisas na igreja naquela época. Dia do Evangélico, nosso dia do aniversário da nossa igreja, PIB de Travessão. Então, parabéns para nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar a sua família, e que você possa entender que Deus te ama e tudo aquilo que Ele tem para nós está na sua palavra. Todo o seu amor, tudo que Ele quer nos ensinar está na sua palavra. Que Deus te abençoe, um beijo da tia Dalma e até a próxima. 503 anos ainda, Reforma Protestante. Deus te abençoe.